Em 2025, o Brasil arrecadou 2,7 trilhões em impostos, um recorde histórico. Selic em 15% ao ano, o PIB crescendo. Ainda assim, mais de 1.200 pessoas com mais de 1 milhão no país saíram. E isso revela algo muito importante sobre a situação atual do nosso país. Algo que vai além de inflação e políticas que não concordamos. Não, isso afeta diretamente a construção de patrimônio das famílias brasileiras. Quem criou o patrimônio aqui com muito suor e trabalho já percebeu que não está dando mais para ficar. Não dá mais para ignorar a realidade do país. Nós precisamos agir para preservar o nosso capital. Mas será mesmo que a única alternativa é se mudar para fora do Brasil? Esse vídeo não é sobre investimento, é para te mostrar o que acontece quando você confia no ambiente errado e na moeda errada por tempo demais. Se você tem mais de 500 mil reais investidos hoje, o que eu vou mostrar vai mudar completamente a forma com que você lida com o seu patrimônio. Em 2025, mais de 1.200 pessoas com mais de US$ 1 milhão saíram do Brasil. Quem são essas pessoas? Esse relatório, que acompanha mais de uma década a migração de capital privado no Brasil, deixa bem claro o perfil. Médicos, advogados, sócios de grandes empresas que você certamente conhece. Pessoas que não têm problema de liquidez, não estão fugindo de dívidas ou têm algum problema no país. São grandes fortunas que buscam jurisdições seguras e estáveis, locais onde o planejamento patrimonial e sucessório são eficientes e previsíveis. Vamos às contas. 1.200 indivíduos com patrimônio líquido superior a US$ 1 milhão, uma alta de 50% em relação a 2024. Sexto maior êxodo de milionários no mundo. E na América Latina, o nosso querido Brasil lidera com extrema tranquilidade. E para você ter ideia, países como México e Colômbia aparecem com 150, 8 vezes menos que o Brasil. Agora presta atenção no que eu vou falar, nem eu acreditei quando vi esse dado. O Brasil apresentou uma queda de 18% do número de milionários entre 2014 e 2024. 18% em uma década. Para você ter uma ideia, essa foi a contração da Argentina num período de crise cambial profunda. Enquanto isso, países como a China, Índia e a África do Sul já estão vendo o retorno parcial dos seus cidadãos ricos que viviam fora. Enquanto isso, no nosso país, o movimento é majoritariamente de saída. Muitos saem, poucos voltam. O que exatamente está acontecendo? E o mais importante, por que isso importa para você? E eu me perguntei a mesma coisa, caramba, isso não é possível. O que será que está passando pela mente dessas pessoas? E para você entender, eu preciso te mostrar as 3 camadas do ambiente fiscal brasileiro. Eu já adianto que isso não é uma análise política, muito longe disso. É para te mostrar o padrão que o capital mais sofisticado já aprendeu a reconhecer. A primeira camada, a nossa carga tributária, já é a maior entre todos os países emergentes. O Brasil tem um peso de impostos 50% maior que a média dos demais países. E segundo estudos, a carga tributária brasileira até 2050 pode subir para incríveis 43% do nosso PIB, que vai ser, sem a menor sombra de dúvidas, o maior aumento do planeta. E a causa ela não é só política, ela é demográfica. A população com mais de 60 anos vai de 15% para 38% até 2070. Previdência, saúde, pressão sobre os gastos. A conta vai chegar independente do político que está governando o país. E a segunda camada é que a dívida pública projetada até 2035 vai ser superior a 117% do PIB, com uma carga tributária recorde em 35% e rombos nas contas públicas persistentes desde 2014. Para você ter uma ideia, em 2025 o Brasil gastou 7,9% do PIB só com juros da dívida pública, gastando mais de 1 trilhão ao ano. Você tem noção que esse valor é maior que o orçamento de educação, saúde e infraestrutura somados? Já tem projeção aí no mercado colocando a dívida em mais de 83% ainda em 2026. E agora a terceira camada e a mais importante para quem tem patrimônio nesse país, que é o padrão como as mudanças chegam. De repente, IOF anunciado, suspenso e depois revertido. E aí tem a MP dos criptoativos que iam tributar na fonte, de repente o Congresso barra, mas ao mesmo tempo fica sinalizado como a direção de como vão ser tributados no futuro. E claro, o conteúdo de cada medida, ela pode e com certeza vai ser discutido. Agora, o método, ele não. As regras do jogo onde seu patrimônio está estão mudando antes mesmo de você conseguir ter tempo de entender essas novas regras. E agora o problema mais antigo de todos, mais antigo que qualquer governo, ciclo ou reforma. Desde 1994, o real, a nossa moeda, perdeu mais de 88% do seu poder de compra. Se você guardou 1 milhão lá em 94,
Hoje, isso seria equivalente a você ter 120 mil reais em poder de compra. Quer mais? Vamos sair dos dados históricos e vamos começar a olhar para as projeções. Pensa no seu patrimônio que está crescendo uns 10% aí ao ano, com uma inflação real, baseada no M2, de 13% ao ano. O relatório vai estar lá verdinho, o teu assessor vai estar satisfeito, mas você perdeu 3 pontos de poder de compra, enquanto nenhum relatório mostrava uma linha vermelha ou um dado negativo. O sistema mede em real. De dezembro de 2022 até agosto de 2025, o endividamento público saltou de 71% para 77% do PIB. Enquanto isso, a Selic em 15%, a mais alta das últimas décadas. E com exceção de um breve período pós-pandemia, a gente tem um déficit primário acumulado desde 2014. Esse é o ambiente que produz uma desvalorização sistemática da moeda, que vai continuar e continuar e continuar produzindo, e nunca vai parar. E é justamente esse o gap que faz parte da equação que explica por que o capital inteligente está buscando outras jurisdições. Tá, então o que eles realmente estão fazendo? O que o capital inteligente está tomando de decisão? A lógica central é reduzir a concentração do risco de um único país. Não é ele entrar, esconder dinheiro. É reduzir a dependência do seu patrimônio em relação às decisões que as determinadas jurisdições podem tomar, obviamente que sem te consultar. Por décadas, isso exigiu uma estrutura que a grande maior parte das pessoas não tinha acesso. Conta em banco privado suíço, holding offshore com advogados especialistas em planejamento sucessório internacional, um ticket de entrada de 5 a 10 milhões de dólares, com um processo que ia levar anos, um compliance bem chato. A proteção patrimonial real estava reservada apenas para aqueles que já tinham uma gigantesca fortuna. Porém, nos últimos 10 anos, essa arquitetura mudou completamente e a maior parte das pessoas ainda não percebeu. Vamos voltar lá para outubro de 2008, quando a crise financeira mundial explodiu. Em outubro de 2008, quando a crise financeira explodiu, a gente conseguiu entender melhor o que acontece quando o controle da emissão monetária está centralizado em algumas instituições e elas tomam decisões ruins com seu dinheiro e depois o governo vai lá e as resgata. Um documento de 9 páginas escrito lá na época por Satoshi Nakamoto endereça justamente essa situação. Não o preço de nenhum ativo, mas a arquitetura do dinheiro. O resultado é um ativo com propriedades que não existiam antes. Uma oferta fixa em 21 milhões de unidades e um protocolo aberto que pode ser verificado por qualquer pessoa na internet a qualquer momento. Sem um emissor ou um banco central. A taxa de emissão está lá, escrita em código, é matemática. Não tem um governo, político, qualquer pessoa que possa mudar isso. Uma parcela do patrimônio em Bitcoin, mesmo que em quantidades pequenas, já é suficiente para te proteger da reforma tributária local, essa bagunça que a gente está vendo, e também, claro, da desvalorização da nossa moeda, do real. Claro que isso, quando você guarda esses Bitcoins em autocustódia. E assim, é óbvio que com isso vem alguns determinados riscos. Seja da volatilidade, da exposição regulatória em algumas jurisdições, ou mesmo da própria custódia. O risco do Bitcoin versus o risco do real são de naturezas diferentes. Um é volátil, porém mensurável. O outro é gradual, estrutural e praticamente invisível, porque todo sistema que está te monitorando constantemente, ele normaliza esse dinheiro constantemente. Ter os dois significa ter exposições que não andam juntas. É o que chamamos de descorrelação. Por exemplo, sabe os RWAs, que são os ativos do mundo real tokenizados em blockchain? Eles abriram uma segunda via para os investidores com menos de 8 dígitos que não existia 10 anos atrás. Frações de imóveis em Lisboa, títulos do Tesouro Americano acessíveis de forma razoável, fundos internacionais sem a burocracia de uma offshore tradicional. A migração de milionários não se limita apenas a uma mudança de residência, mas envolve decisões estratégicas sobre onde tributar, como estruturar esse patrimônio e onde adquirir ativos imobiliários, por exemplo. A barreira técnica já caiu. O que permanece é a barreira da análise. Distinguir o que tem tese do que é ruído. Entender aquilo que realmente faz sentido para o seu perfil e para o seu horizonte de tempo. Quem implementa estratégias integradas entre o mercado financeiro tradicional e o mercado cripto aproveita sem a menor sombra de dúvida as melhores assimetrias. Você construiu sendo disciplinado, seja com o trabalho árduo ou com a disciplina dos investimentos. Com certeza fazendo as perguntas certas e não aceitando o primeiro gráfico verde ali com uma resposta definitiva. É exatamente essa postura que separa o investidor que preserva patrimônio de verdade daquele que está apenas administrando uma ilusão.
Mas é claro, a postura sozinha não resolve a existência, de um ambiente que está sistematicamente se movendo contra você. As grandes fortunas aqui do nosso país estão buscando as jurisdições que são mais estáveis e seguras, locais onde o planejamento patrimonial e sucessório são previsíveis e estáveis. Porque as pessoas entendem que o trabalho de preservar patrimônio exige o mesmo ou mais rigor ainda que o de construir. O sistema financeiro tradicional foi construído para operar dentro das moedas fiduciárias, dentro das regras domésticas e dentro de produtos que geram receita apenas para aqueles que estão distribuindo. E é óbvio, ele funciona muito bem dentro desses limites. Agora, o problema é que são justamente esses os limites que você precisa ultrapassar. E a Outside existe justamente para a gente ter essa conversa. Nós temos um olhar 360 sobre a vida financeira de famílias que querem integrar o patrimônio do mercado tradicional e do mercado cripto com inteligência e segurança, com filosofia, tese e estratégia de investimentos para famílias que já construíram patrimônio e agora querem proteger. Se esse vídeo fez sentido para você, agora a conversa é prática. Onde está o seu patrimônio hoje? Qual o grau de exposição ao risco Brasil? E o que faz sentido ajustar dado o seu perfil e horizonte do investimento? Você pode conversar com o nosso time agora, sem compromisso, que nós vamos te ajudar a entender tudo isso. É só clicar no link aqui na descrição. Valeu e até a próxima!